Tô bem de baixo pra poder subir, tô bem de cima pra poder cair, tô dividindo pra poder sobrar, desperdiçando pra poder faltar, devagarinho pra poder caber, bem de leve pra não perdoar. Tô estudando pra saber ignorar, eu tô aqui comendo para vomitar. Eu tô te explicando pra te confundir. Então, pessoal, vamos partir aqui para o quarto e último momento da nossa exposição, no qual a gente vai tentar dar conta da seguinte ideia. A ideia de que a crítica da economia política possibilita identificarmos um princípio lógico, um método, e ela também nos fornece um arsenal conceitual para que a gente possa compreender a sociedade de mercado. Algumas observações, na verdade uma observação breve, antes da gente partir para esse objetivo, que é o nosso objetivo final da aula de hoje, né, dessa videoaula de hoje. E é uma observação que ela vai tentar ser, na verdade, uma síntese das ideias que eu já coloquei ali nos itens 1, 2 e 3 também, dessa nossa exposição, tá? Que é o quê? Qual é, afinal de contas, a especialidade da economia política, né? Qual é a particularidade dela enquanto ciência? Qual é o lugar que a economia política ocupa na divisão do trabalho científico, né? A economia política, ela é uma ciência, e por ser uma ciência, ela tem que criar modelos, representações da realidade, e é claro que esses modelos e essas representações da realidade, eles precisam aderir à realidade, tá? Porque senão não é uma ciência. Mas a particularidade da economia política, enquanto uma ciência, é a de observar os processos de produção e de circulação do valor em um sistema de mercado e, a partir disso, propor um entendimento sobre como opera a própria sociedade de mercado. Vejam vocês, então, que a partir desse recorte que eu estou colocando aqui, né, dessa proposta, dessa síntese que eu estou apresentando, o objetivo último da economia política é tentar entender a sociedade de mercado. Tá? Isso, percebam, é diferente do que se propõe a fazer os economistas, enfim, os economistas puros, tá certo? Então, o objetivo da economia é chegar no comportamento dos agentes econômicos, a racionalidade dos agentes econômicos. Isso é um objetivo e um lugar na divisão do trabalho científico, gente, diferente do que se propõe a fazer a economia política. O objetivo de uma é compreender a racionalidade dos agentes econômicos. O objetivo de outra é tentar entender a complexidade da sociedade a partir da sua base econômica. Produção e circulação do valor. Diferentes. O que não significa que elas sejam que elas se excluam mutuamente necessariamente. Aliás, pelo contrário, né? A nossa racionalidade ocidental, enfim, ela tem essa tendência ela precisa, né, nessa fundamentação cartesiana que ela tem, né, ela tem como princípio, como método, quebrar as coisas, sempre fragmentar as coisas, abstrair os elementos da realidade, sempre em partes menores, mais simples, para a partir dessas partes mais simples, especializar ali a leitura da realidade. E com isso, somou tudo, a gente vai conseguir entender o todo. Muito bem, essa racionalidade do pensamento científico ocidental, que proporcionou enormes avanços para a humanidade, vamos lá, proporcionou enormes avanços para a humanidade. E, contudo, né, essa maneira de fragmentar a realidade em especialidades, também ela tem um risco de nos conduzir
a uma espécie de torre de Babel da ciência, onde cada um só sabe falar a sua própria especialidade e não sabe conversar com o outro, e daí a realidade fica meio embaçada, né? A gente começa a se distanciar cada vez mais dela e entender ela só a partir de uma parte muito ínfima. Pois bem, estou dizendo tudo isso por quê? Porque economia e economia política e ciência política são diferentes e, no entanto, né, é possível a gente concebê-las dentro de uma possível, né, matriz de pensamento interdisciplinar, onde as coisas, né, não só se interpenetram, mas elas, no final das contas, elas chegam à conclusão de que todo mundo fala sobre a mesma realidade, só que de perspectivas diferentes. Enfim, economia tem contribuições imprescindíveis para o desenvolvimento da economia política e vice-versa. Assim como de outras ciências que também tentam dar conta da sociedade. Gente, a sociologia, a geografia, a história, a antropologia, né? Quem mais? A ciência política e por aí vai. Tá? Então, por que essa... Eu achava que ia ser mais curta, mas por que essa longa introdução ao nosso quarto e último ponto, né, da nossa exposição de hoje? Porque a gente precisa ter clareza do que é o objeto da economia política. E o objeto da economia política é a complexidade da sociedade de mercado, vista a partir da sua base econômica, da produção e da circulação. Tudo bem? Tá? Não sou dono da verdade, tá? É uma tentativa, é uma aproximação. Querem melhorar essa aproximação? Querem negar essa aproximação que eu coloquei aqui? Gente, bota comentários ali embaixo, divirtam-se, a gente vai conversar. Tem um autor que eu vou tomar como fundamentação teórica, enfim, é o nosso referencial teórico, tá? Sabe aquela parte do trabalho que você tem que escrever qual é o seu referencial teórico? Pois bem, é essa. O nosso referencial teórico, e mais do que isso, vai ser todo... com base nesse livro que a gente organizou toda a estrutura do curso, tá? O nosso referencial teórico é este... Nossa, tá ruim de ver por causa do chroma key, né? É este aqui, ó. O Capital de Karl Marx. Tem gente que odeia, né? Tem gente que ama, tem de tudo, no mundo tem de tudo, tá? Eu vou pegar uma ideia do David Harvey, que também é um referencial teórico, uma bibliografia básica de todo o curso, tá? Que é este livro aqui, né? Para Entender o Capital, também é da Boitempo, tá? Mesma editora que fez a edição desse Capital que eu mostrei, tá? Harvey, Para Entender o Capital. São basicamente esses dois autores, quer dizer, é o Marx, e com contribuições para a interpretação do Marx, que o Harvey, sem sombra de dúvidas, dá pra gente, né? São eles que são o nosso referencial teórico, tá? De toda a disciplina, né? Algumas coisas importantes para se dizer sobre isso, então, né? Bom, pegando aqui do Harvey uma ideia que ele mesmo solicita da gente, uma sugestão que ele nos dá, né? Logo que ele começa, nas primeiras páginas desse livro aqui, que você procure se livrar de tudo que você acha que você sabe a respeito desse autor, do Marx. O Giancarlo, né, agora falou que sabe tudo. Não foi isso que eu falei, gente. Eu não sei tudo, ninguém sabe tudo de nada, tá? Gente, tanta gente passou a vida toda tentando interpretar a obra do Marx. Quem sou eu, tá, para dizer o que é o Marx certo, o que ele disse mesmo, o que foi o que o Marx disse e essa sua interpretação está equivocada? Cara, eu não sou ninguém para fazer isso. Todo esse nosso curso, já aproveito para falar uma coisa importante aqui, tá? Todo esse nosso curso, ele vai ser fundamentado nesse referencial teórico, mas ele não pretende substituir esse referencial, não pretende substituir esse referencial teórico. Ele não pretende fornecer a leitura correta e última, né? Tipo, né? Psicografei o Marx. Não é isso, não é isso, não é isso. O que a gente quer fazer aqui é estimular você a ler esse livro. Essa ideia do Harvey, eu gosto dessa ideia.
Tá? O que a gente quer fazer aqui é estimular você a ler este livro. Não é fácil. Não é fácil. As pessoas, elas, cara, só falta sair na mão por conta de diferentes maneiras de interpretar o que o autor quis dizer nesse livro, enfim, ao que esse livro nos leva. Não é fácil. E é por isso que esse curso se propõe a ser também, né, um facilitador da sua leitura. Tá? Vamos apontar para você. Para a sua leitura. Portanto, tem uma coisa aqui que é insubstituível. Ler, como diria Tim Maia, ler o livro, certo? Insubstituível. Você pode ficar escutando eu falar 500 vezes. Você vai saber o que Giancarlo pensa. Tá? Vendo esse vídeo, você vai saber o que Giancarlo pensa. Espero que saiba. Espero que fique claro. Mas este vídeo também precisa, ele quer, ele tenta fazer isso. Ele quer tentar te ajudar a encontrar um caminho de clareza na leitura desse livro. Ele pretende ser um auxiliador, um facilitador. Pretende te ajudar você a concluir essa tarefa que é sua. Certo? E o que isso tudo tem a ver com o nosso curso, né? Poxa, curso de Marx, mano. Esse Giancarlo, vou filmar esse cara e vou mostrar ele pro Ventralbe, né? Ele tá dando aula de comunismo na UFPA, o Giancarlo. Olha, não é bem isso. Mas eu estou assumindo aqui um referencial teórico-metodológico, tá? Estou assumindo esse referencial teórico-metodológico. E estou justificando o uso desta obra, e vou dizer, é esta obra que nos vai acompanhar do começo até o fim dessa disciplina, né, desse curso. Por que essa obra e não outra? Por que só esta obra? Né? Não é só ela, tá? Mas é essa obra que a gente vai tomar como nosso referencial teórico e como elemento estruturador do curso como um todo, porque, ao meu ver, e eu estou adotando uma perspectiva, estou assumindo a perspectiva que eu estou adotando, ela ajuda a gente a alcançar o nosso objetivo, o objetivo geral deste curso. Este livro, eu não conheço livro melhor para que consigamos alcançar o objetivo geral deste curso. O livro, os dois livros, o do Harvey e o do Marx, estão aqui na descrição do vídeo, o link para você baixar em PDF. Boitempo, desculpa, tá? Baixa em PDF. É para objetivos educacionais. E vamos lá, Boitempo. A rapaziada que baixar o livro, quem se identificar com as ideias, vai uma hora, vai comprar o livro. Precisa ter esse livro na biblioteca. Se você tem o objetivo de entender, se você tem o objetivo de entender criticamente, né, a sociedade capitalista, a sociedade de mercado, esse livro é uma ótima referência. E o livro do Harvey, ele não é exatamente um manual, porque o manual é quando você tenta simplificar. E o Harvey, ele não tenta simplificar, na verdade ele, como diria o Tom Zé na abertura do nosso vídeo, ele está tentando, de certa forma, complexificar o pensamento do Marx e, sobretudo, ele não é um manual porque no livro do Harvey você consegue saber o que pensa, sobretudo, o Harvey. Tá? Mas ele, como nós também esperamos humildemente aqui conseguir fazer, a gente espera conseguir facilitar a tua vida quando você for ler o Capital e estiver desesperado arrancando os cabelos que te restam, tá certo? A gente espera conseguir facilitar a tua vida e aqui servir como um elemento de disparar ideias, debate, um elemento de debate. É um livro tão rico, gente. É um livro que leva a gente a reflexões tão ricas, ele precisa ser debatido, né? Precisa ser debatido nos dias de hoje. Depois eu falo sobre esse negócio dos dias de hoje, tá? Porque que é importante nos dias de hoje, ainda, mais do que nunca, talvez. Mas a gente precisa passar para o quarto ponto da nossa exposição aqui, afinal de contas, tá? Que era qual mesmo? O quarto ponto da nossa exposição é a crítica da economia política como princípio lógico, como método e como arsenal conceitual para se compreender a sociedade de mercado, tá?
a ela. Gente, isso aqui é um negócio que rende muito, mas eu vou tentar falar isso de maneira muito, muito, muito sucinta, porque precisa ser falado, tá? Para o Marx e para o Engels, a história, o movimento das sociedades humanas, o que aconteceu com a humanidade, isso não é produto da razão. A história das sociedades humanas não é produto da razão, não é produto da ideia e não é produto nem do espírito. O movimento da história das sociedades humanas, segundo Marx e Engels, ele é produto, das condições materiais de reprodução dessas sociedades humanas. A gente podia dizer melhor ainda, eu vou até substituir real-time slide aqui, das condições de produção e reprodução das sociedades humanas. Ficou melhor? Tá? Pausa para a gente destrinchar esse negócio. Dentro da tradição filosófica alemã, vamos ficar nela, né? Especificamente um cara, o Hegel, a história é produto, é o devir da razão humana, né? Ou seja, existe uma coisa, essa coisa está acima de todos os indivíduos, inalcançável, essa coisa ninguém vê, ninguém toca, razão. É dessa razão que é por conta dessa razão que se dá a marcha da humanidade, sempre em direção, né, ao seu aprimoramento. O Estado seria né, segundo essa filosofia hegeliana, o Estado seria, né, uma cristalização, né, dessa razão. Eu estou tentando muito grosseiramente simplificar o pensamento do Hegel aqui, mas vai por aí. Pois bem, dito isso, para o Marx, não é nada disso. Ele concorda com o Hegel que toda a realidade é movimento. Outra pausa. O Marx concorda com o Hegel num ponto que é fundamental. Tudo é movimento. Todas as coisas estão em movimento. Elas estão em movimento porque elas deixam de ser aquilo que elas são e, nas suas contradições, se superam, vão adiante. O Marx concorda com a ideia de que a história das sociedades humanas é puro movimento. Agora, o que é que determina esse movimento? Bom, para o Hegel a gente viu que era a razão, certo? Tá? Era um negócio que mora ali numa esfera ideal, né? Para o Marx, não. Para o Marx, não, cara. A história das sociedades humanas, ela não é movida por ideias. Não são as ideias. Não são as ideias que determinam a realidade. O Marx acha que é o contrário. Que esse movimento, esse puro movimento, ele é determinado por um jogo que se dá entre o nível de desenvolvimento das forças produtivas e as relações sociais de produção. Esses dois conceitos, eles também rendem mais um outro vídeo imenso, vários, muitos. Faça a sua tese sobre isso. Aqui a gente vai tentar falar de maneira muito simples, e essa maneira simples às vezes ela pode gerar confusões. Mas para a gente poder seguir adiante, a marcha da história, ela é dada pelo nível de desenvolvimento das forças produtivas, é uma coisa material, é como a gente produz, transforma a natureza. Ao passo que a gente transforma a natureza, a gente também cria as relações sociais. Quem é quem na sociedade? Quem faz o quê? Quem manda? Quem obedece? Né? Quem ganha? Quem perde? A base material, o trabalho em última instância, a base material das sociedades, né? Ela produz a própria sociedade, que por sua vez
reproduz a sua própria base material, isso num jogo, numa conversa, sem parar. E é isso que é o movimento da sociedade. Esse papo, que é um papo um tanto quanto complexo, eu recomendo, para aprofundar a leitura desse papo, faz isso na vida, tá? O texto que também está indicado aqui nas referências, na descrição do vídeo, tá? O texto do Marx e Engels, né? Claro que ele não foi escrito em 2002, mas a edição que eu tenho é de 2002. O texto do Marx e Engels que se chama A Ideologia Alemã. Esse parágrafo meu aqui sou eu tentando escrever a ideologia alemã em um tweet, tá? Veja que é difícil. Esse parágrafo que eu tentei explicar aqui agora, por isso que eu demorei um tanto nele, ele é a ideologia alemã condensada em um tweet, certo? Portanto, claro que é insuficiente. Então, se você quer aprofundar isso, vai ler o livro e venha debater com a gente, que a gente tem o maior prazer de fazer isso com você. Bom, dito isso, se para o Marx a história ela não é determinada, o rumo da história não é dado pelas ideias, mas é pelas condições materiais de produção e de reprodução da sociedade, uma hora o Marx se depara com uma ciência que chama, economia política. Um dia o Marx, ele já era formado em filosofia, o Marx ele não tinha uma especialidade, assim como nós temos, né? Mas o Marx, de formação, ele era filósofo. Vindo dessa formação de filósofo, o Marx se depara numa determinada altura da vida dele, jovem ainda, né? Paris. Assistam aquele filme, bacaninha, super bacaninha. Vou deixar o link aqui, porque ele tem para você ver gratuitamente lá no o Jovem Marx, tá certo? Rola ele lá se encontrando com o Engels, e o Engels falando assim, bora ler mais economia política, meu irmão, bora ler um pouquinho mais economia política, porque economia política é importante para você conseguir pensar isso que você está pensando, né? É a dica que o Mano dá para o Marx, certo? É uma bela dica, hein? O Marx se interessa pelo estudo da economia política porque ele considera que a economia política é uma espécie de ciência das condições materiais de reprodução das sociedades humanas. O que é que determina a marcha da história humana? As condições materiais de produção e reprodução, sabendo que dentro desses materiais tem inclusive todos os campos, tem todas as ideias, a cultura, tudo. Muito bem. Qual é a ciência que o Marx se defronta na vida dele, que ele fala, cara, já existe uma ciência que ela tenta fazer isso. Tenta fazer isso. Ela é uma boa tentativa. É uma boa tentativa. Tenta. Como todo mundo na ciência, vamos ser humildes, tenta, né, fazer com que, né, os nossos modelos de representação sejam capazes de aderir à realidade. Os economistas políticos, sem sombra de dúvida, tentaram. E eles tentaram isso de uma perspectiva que interessou ao Marx. Porque, olha lá, as pessoas já tentaram entender como é que funciona a natureza, já tinham tentado entender, para o Marx isso era tranquilo, né, ele era um profundo admirador do Darwin. Como a natureza funciona vista de uma perspectiva materialista, né? Como que a natureza funciona quando a gente toma como princípio para entender a natureza ali a observação e aí todo o caminho da ciência para entender a natureza. Isso já estava posto, já existia fazia séculos. O que o Marx se depara é o seguinte, cara, tem a ciência que tenta fazer a mesma coisa que, por exemplo, a biologia fez com os seres vivos e elaborou a teoria da evolução, ou seja, elaborou qual é o movimento, a marcha das espécies sobre a superfície do planeta Terra, né? É por isso que o Marx gostava do Darwin. Mas o Marx ele encontra na economia política a ciência que, volta para o slide, a ciência que tenta dar conta das condições materiais de reprodução das sociedades humanas. Aí ele fala, opa, tem uma ciência que tentou de uma perspectiva materialista, entender como funciona a sociedade. Usou o princípio do método científico, não para ler a natureza, mas para ler a sociedade. Aí o Marx gosta e fala assim, cara, eu vou estudar esses caras. Eu quero ver o que eles têm para dizer. Eu quero ver o que eles têm para dizer. E ele
de fato faz isso com uma seriedade, tá? Faz isso com uma seriedade ímpar, tá? Aí ele vai querer ler essa ciência para poder aplicar nela aquilo que a gente vai falar um pouquinho melhor depois, que é o método dialético, tá? E botar movimento nessa ciência, botar fluidez nessa economia política. Sim? Bom, a economia política não é a única matriz de autores, a única matriz intelectual do Marx. O Marx, agora eu vou recorrer ao Harvey, certo? Isso aqui está na introdução do livro do Harvey que eu estou recomendando para vocês. A obra do Marx, ela se fundamenta em 3 grandes matrizes intelectuais, tá? Segundo o Harvey, a gente vai ver quais são elas aqui agora. 3 grandes tradições intelectuais e políticas inspiram a análise realizada no Capital. E todas receberam de Marx, que era profundamente comprometido com a teoria crítica, uma análise crítica. Então, veja lá, as 3 grandes matrizes intelectuais nas quais o nosso autor vai se basear, ele vai se basear não tipo aceitando, falou, está falado. Ele vai assimilar cada uma dessas 3 matrizes intelectuais a partir de um procedimento metodológico, que é um procedimento crítico. Ele vai ler e vai contrapor os autores que ele está lendo a si mesmos. Ele vai buscar lacunas, ele vai buscar incoerências, ele vai buscar as insuficiências. E aonde que o autor tropeça na própria perna? Sobre tudo isso. Aonde que os autores tropeçam na própria perna? Ele vai fazer uma leitura. Para chegar nisso, você precisa fazer uma leitura em profundidade desses autores. É isso que a gente está chamando aqui, em última instância, de análise crítica, tá? A primeira dessas matrizes é a economia política clássica. Ele submeteu todos esses autores a uma profunda crítica nos 3 volumes de notas que hoje chamamos teorias do mais valor. Na verdade, segundo Harvey, o Marx praticava o que hoje chamamos de desconstrução, e com ele aprendia a desconstruir argumentos. O termo desconstrução é controverso, não vou entrar nisso aqui, não vou entrar, mas eu concordo com essa afirmação do Harvey, sabe? O que o Marx faz? Ele faz aquilo que é o subtítulo do livro. O livro, ele tem um subtítulo, não é à toa. O subtítulo do livro é Crítica da Economia Política. O livro chama O Capital e o subtítulo chama Crítica da Economia Política. Por quê? Porque o método dele é exatamente esse. Ele parte da crítica da economia política para fazer uma leitura da sociedade capitalista. Ei, isso foi o nosso objetivo que a gente colocou lá no começo, lembra? O objetivo do curso. É isso que a gente quer fazer e é por isso que a gente adotou esse livro. Como referencial teórico, fundamental. O segundo bloco conceitual é a reflexão e a investigação filosófica, que para Marx origina-se com os gregos. Marx também dominava plenamente o modo como o pensamento grego foi introduzido na principal tradição crítico-filosófica alemã. Spinoza, Leibniz e Hegel, claro, assim como Kant e muitos outros. O Marx fez uma conexão entre essa tradição crítico-filosófica alemã e a tradição político-econômica inglesa e francesa. É um jogo tanto inusitado, né, que o cara fez. Ele juntou 2 coisas que não conversavam muito bem entre si. Ele falou assim, cara, eu vou fazer a crítica da economia política a partir de tudo que eu aprendi lendo a filosofia do Hegel. Lendo e, como diz o Harvey aqui, como ele chama, lendo e desconstruindo. Não concordando necessariamente, mas reformulando a partir de um procedimento crítico, né? É por isso que, vou passar também muito rapidamente por isso, é por isso que em um monte de textos que vocês vão ler aí sobre método no Marx, os autores vão dizer assim, olha, o Marx ele faz a dialética materialista, o Hegel fazia a dialética idealista. Pouquíssimas palavras, é aquilo que eu já coloquei ali na minha observação sobre a ideologia alemã, e em pouquíssimas palavras ele critica o Hegel para poder valorizar determinadas coisas que o próprio Hegel lhe ensinou, certo? Né?
E é uma forma de conhecimento, de produzir conhecimento propriamente dialética, porque a gente não fica com aquilo que está nos textos que a gente gosta. A gente fricciona, tenta colocar adiante. A terceira tradição a que Marx recorre é a do socialismo utópico, tá? O Thomas More, assim como outro inglês, Robert Owen, Saint-Simon, Fourier, não sei falar um dos caras aqui, Babeuf, Proudhon, os proudhonianos, Auguste Blanqui e as feministas socialistas. Eu não conhecia, eu fui conhecer através a Flora Tristan, muito interessante o trabalho dela, achei muito legal. Não conhecia, achei muito, muito bacana ficar conhecendo. Então, tem um terceiro bloco de autores, uma terceira tradição de pensamento que profundamente influenciou Marx, mas que na verdade ele não aceita simplesmente, ele incorpora criticamente, que são o que ele chama de socialistas utópicos. Se você nunca leu o Manifesto Comunista na sua vida, e eu recomendo que você faça isso, principalmente se você quiser criticar, né, mas se você quiser também falar bem dele, leia. Lá no Manifesto Comunista, o Marx ele passa uma boa parte do texto criticando outros autores socialistas. A primeira vez que eu li isso, eu fiquei assim, por que ele fica falando tão mal, né, cara, dos outros autores? Ele esculacha os caras, né? Mas a verdade é que é o seguinte, ele não se conformava com a ideia de que a gente quer construir uma nova sociedade sem saber muito bem qual é a sociedade onde a gente vive. Para a gente construir uma nova sociedade, a gente precisa entender direito a sociedade em que a gente vive. E aí o Marx ele achava que os socialistas utópicos talvez não tivessem uma clareza muito grande, eu estou sendo legal, talvez não tivesse uma clareza muito grande sobre o que era de fato essa sociedade. Tinham insights muito importantes, propriedade privada, enfim, tinham insights importantes, mas eles não tinham clareza da lógica intrínseca de funcionamento dessa sociedade, das abstrações, né, por meio das quais essa sociedade funciona. Mas ou influenciaram profundamente a literatura que inspira os ideais de uma nova sociedade, de que uma outra sociedade é possível, de que uma outra sociedade é possível, já que as coisas estão em movimento e não paradas. Resumão, então, tem três tradições filosóficas que o Marx incorpora e ao mesmo tempo critica. Economistas políticos ingleses, a dialética hegeliana e os socialistas. Como funciona esse método crítico e materialista e dialético no Capital? Isso é um assunto que rende novamente um outro curso, faça sua tese sobre isso, tá? Mas a gente precisa, de alguma maneira, ter um ponto de partida, para que a gente depois tenha clareza na leitura do livro, do porquê que o livro é escrito da maneira como ele é escrito. Harvey diz, é fundamental entender que ele, o Marx, constrói uma argumentação com base em uma conclusão já determinada. O que isso significa? E isso dá ao seu argumento um começo enigmático. É uma observação inteligente do Harvey, é uma observação de quem já estudou muito o método no Marx. Se você abrir o Capital, para começar a ler ele a partir do primeiro capítulo, a mercadoria, né? Talvez você... Agora você vai ter essa ciência, mas se você já não a tinha. Mas para quem é totalmente desavisado e pega esse livro e abre e começa a ler, gente, do que diabos esse cara tá falando? É o que o Harvey chama aqui de um começo enigmático. E fato, é um começo meio enigmático. Essa impressão é porque, metodologicamente, o Marx começa o livro dele das conclusões críticas que ele já tirou de toda a economia política que ele leu com afinco e profundidade. Então, ele vai jogando os conceitos, ele vai jogando os termos, né, de maneira que a gente meio que se assusta, porque ele meio que pressupõe que esses termos já sejam de domínio de quem esteja lendo, né, o Capital, né? Ou seja, que a pessoa já tem esse repertório da economia política quando ela começa a ler o Capital. É evidente que isso não é verdade em, sei lá, 0,5% dos casos, né?
Mas ele faz isso, não é só porque ele não tem paciência de explicar as coisas pra gente. Ele faz isso porque isso é um recurso metodológico. E é sobre isso que eu queria falar agora, tá? Muita gente já escreveu sobre isso, existem teses e teses e teses. Eu não sou ninguém para botar um ponto final nessa discussão, mas eu fiz esse esqueminha. Eu fiz esse esqueminha aqui, ó, que tenta dar conta dessa coisa do método no Capital, tá? Qual é o método que está no Capital, né? O método que está por trás desse livro, Capital. É o seguinte, a economia política clássica, ela tem um ponto de partida. Que ponto de partida é o ponto de partida da economia clássica? É o mundo concreto observável. A realidade, né? O Marx, ele pegou todo o sistema de conceitos dos economistas políticos clássicos e jogou um contra o outro, friccionou um contra o outro, buscando aquilo que para ele tinha que ser, num primeiro momento, as formas mais elementares e mais gerais, simples e gerais de entendimento da sociedade de mercado, da sociedade capitalista, né? A gente vai ver que lá no Capital ele chega à conclusão de que esse elemento é a mercadoria, mas isso a gente vê depois. Ele vai em busca de quais são os elementos mais abrangentes, depois mais simples, depois os mais simples. Ele percebe esse sistema todo, fricciona esse sistema todo entre si e constrói a partir disso essa crítica da economia política. Percebam então que o método do Marx tem um primeiro momento. O primeiro momento a gente vai chamar de método do descenso, né? Descendo, é um mergulho. Ele mergulha, ele aproveita tudo que os economistas políticos clássicos aproveitaram do mundo concreto observável, sistematizaram a partir da sua lógica formal, né, e abstrata, no conjunto de conhecimentos que é a economia política. Aí ele vai lá no fundo da economia política e faz a crítica da economia política. Isso tudo para fazer o quê? Bom, vamos para esse outro lado agora aqui do método do Marx. Gente, ele vai ter que pesquisar fontes documentais e essas fontes documentais ele pesquisa. Elas aparecem no Capital. Os capítulos mais longos do Capital, eles são os mais longos justamente porque eles são cheios de fontes documentais, históricas, etc. Ele vai atrás, porque ele precisa também, ele, ler essa sociedade, se encontrar com evidências, entende? Ele não é um cara que está fazendo esse trabalho somente a partir da leitura e crítica dos autores. Ele precisa se defrontar com evidências, ele precisa ir para o mundo, ele precisa participar da política do mundo, ele precisa, antes de mais nada, ele precisa coletar dados, ele precisa, e ele faz isso. Lindo livro sobre isso, tá? Lindo livro sobre esse momento, a situação da classe trabalhadora na Inglaterra, tá? Cara, se eu tivesse escrito esse livro com essa idade, né, eu não me chamaria Jean Carl, eu me chamaria Frederick Engels. Muito novo ele escreveu um livro que mergulhou na classe trabalhadora inglesa, né, e fez isso aqui. Ele não está brincando de pensar, ele tá pensando dentro de um mundo repleto de contradições, e contradições que são esquecidas pelo pensamento formal. Sim, contradições. A classe trabalhadora, como ela vive, onde ela vive, tá? Esses autores vão atrás disso. E aí eles começam o método do ascenso. Confrontei o mundo observável ali da classe trabalhadora inglesa, né? As cidades pútridas, fétidas, com toda aquela beleza da economia política. E aí ele formula, ele escreve o Capital. Ele formula o processo social. Ele vai chegar, enfim, ao seu modelo. Um modelo da sociedade em movimento, não um modelo estático, não um modelo estanque, não um modelo identitário, que diz, olha, o capitalismo é isso, e porque o capitalismo é isso, é desse jeito que ele deveria funcionar. Todo mundo seja livre, faz o que quiser, vai dar tudo certo. Não, ele chega no modelo que é um modelo da sociedade em movimento, um modelo da sociedade pulsando, sim? Esse modelo a gente vai ver só no final do curso. Na verdade, a gente vai construir esse modelo ao longo de todo, reconstruir, porque não foi a gente que inventou, a gente vai reconstruir esse modelo ao longo de todo esse curso. No final dele, a gente vai colocar esse modelo, tá? E a gente vai ver aonde que esse modelo nos leva. Para terminar, mas todo fim é um começo de alguma outra coisa, é ou não é?
O final, que é outro começo disso tudo, é a ideia de que depois que eu percorri mundo concreto observável, economia política clássica, crítica da economia política, confrontei isso com evidências, né? Formulei um modelo dialético em movimento da sociedade, aí eu consegui chegar onde eu queria. Bicho, concreto pensado. Cheguei onde eu queria? Eu cheguei num concreto pensado. O que é esse concreto pensado? Conceitos que não são estanques, conceitos que apreendem a sociedade em movimento. Concreto pensado. É o concreto, o real, fluido. Fluido. Eu consegui apreender a fluidez do mundo concreto. E isso tudo nos leva ao quê? Gente, para que serve tudo isso? Se for para fazer um livro e botar ele na estante. Ali, não estou diminuindo de maneira nenhuma, tá? De maneira nenhuma, os intelectuais, os autores, somos nós, né? Somos nós, é isso que nós somos. Escrever livros, é isso que a gente faz, é isso que a gente quer fazer. Se comunicar com as pessoas. Só que, na concepção dialética de pensamento e de entendimento do real, uma vez que você conseguiu chegar nesse concreto pensado, uma vez que você conseguiu chegar numa formulação que apreenda a realidade de movimento e que isso te dê uma certa clareza de leitura da sociedade, tu vai ficar de braço cruzado olhando essa sociedade do jeito que ela é. Se você conseguiu entender o jeito como essa sociedade opera, se você conseguiu chegar numa formulação fluida, complexa sobre o movimento dessa sociedade, cara, não é possível que você vai ficar parado, porque você precisa fazer alguma coisa, porque essa sociedade tá doente. Tá doente. Então, pensar essa sociedade, esse concreto pensado, imediatamente, cara, é aquilo, é a praxis. É a união entre pensamento e ação. É a união entre pensamento e o fazer político. É a união entre o pensamento e existir na sociedade. Existir em movimento dentro dessa sociedade. E não justificando essa sociedade. E não dizendo, olha, eu entendi como essa sociedade, ela funciona assim. Entendeu? Se ela funciona assim, então quer dizer que tá tudo bem que ela funcione assim? Você acha que isto é funcionar? Se você conseguiu formular um modelo que seja minimamente realista sobre como essa sociedade funciona, opera, você acha que isso é funcionar? Porque não é funcionar. Isso é disfuncional. E é essa contribuição que a crítica da economia política traz para nós, inclusive para nós estudantes de economia. A economia tenta entender como os mercados funcionam. A economia tenta entender como os mercados funcionam. Mesmo na sua versão keynesiana, ela tenta entender como os mercados funcionam, ainda que com complicações que necessitem, né, de algum empurrãozinho para garantir ali a demanda agregada, certo? Né? Mas é como a sociedade funciona, é a funcionalidade da sociedade que está na mira dos economistas. Da crítica da economia política, o que está na mira dela é como que a sociedade não funciona. É a disfuncionalidade dela. Por que essa sociedade, ela é uma sociedade recheada de tudo isso que a gente conhece, desigualdades, conflitos, contradições, violência, crise. Por que essa sociedade é uma sociedade crítica? O que significaria dizer num linguajar médico, natural? Doente! Por que essa sociedade é uma sociedade doente? E qual é a doença dela? E para onde essa sociedade doente, do jeito que ela é, caminha? Para onde ela aponta? Para onde ela vai? Comportando um organismo tão moribundo. Mas o que tudo isso significa? Tudo isso significa em uma frase da ideologia alemã. O que importa não é pensar a realidade, é transformá-la. Os economistas políticos clássicos pensaram a realidade, mas eles foram apologistas da realidade. No máximo, eles foram partidários de algum grupo social da sua época, de alguma classe social da sua época. No máximo. Isso não é transformar a realidade. Né? Você dizer, olha,
taxa o trigo ou não taxa a importação de trigo, isso não é transformar a realidade, isso é fazer política econômica, tá? Isso a economia faz, ela deve fazer, ou no final das contas, de alguma maneira, ela, queira ou não, acaba, né, ela acaba incidindo nisso. O que a gente está falando aqui é o seguinte, é diferente, não é explicar a realidade, e não é só entender a realidade. É uma vez que a gente explicou e entendeu a realidade, é fazer isso aqui de volta, transformar a realidade. Esse mundo concreto observável. Ele é um, mas ele pode ser outro. Ele pode ser outro a depender do quê? Ele pode ser outro a depender da sociedade. Das suas próprias condições materiais de produção e de reprodução, do nível em que se encontram as forças produtivas, as relações sociais, esse jogo complexo, né? É ele que vai dizer pra gente pra onde que essa sociedade vai apontar. Agora, eu vou ficar assistindo tudo isso de braço cruzado? Vou ficar assistindo tudo isso de braço cruzado, comendo pipoca? Hein? Pois bem, esse é o método. Esse é o método que está no Capital. Diga-se de passagem, o autor ele não expõe esse método no livro, tá? Você pode... Ele não tem um capítulo específico do livro no qual ele fala, olha, meu método é o seguinte. Não tem. Isso pode ser desesperador. No entanto, outros livros... Esse aqui, por exemplo, aqui, ó, tem um dos poucos momentos em que o Marx, de fato, fala assim, olha, vou escrever sobre método. E é dessas ideias que eu tirei esse esqueminha aqui, tá? Eu espero que esse esqueminha esteja fiel. Você, que é profundo conhecedor do marxismo e discorda do meu esqueminha, escreva, brigue comigo, diga que meu esqueminha tá errado e mostra outro que a gente vai melhorando também, tá certo? É o que eu consegui chegar até o momento, foi esse esqueminha. É o que eu tô apresentando. Então, ler o Capital também tem um pouco dessa dificuldade. A gente só vai descobrir direito qual é o método enquanto a gente lê o livro. O método vai ser dito pra gente a partir das próprias conclusões que o autor vai tirando a partir desse método, né? Ele não quis facilitar a nossa vida, mas quem disse que para entender as coisas elas têm que ser simplificadas? Não tem, eu estou insistindo nisso aqui para entender, a gente precisa, para a gente expressar ideias, a gente precisa ter clareza. Mas ter clareza não significa ser simplório. E aí, algumas considerações agora, enfim, sobre essa tal dessa dialética, né? Breves. Mas algumas considerações sobre essa dialética materialista para a gente poder se habituar um pouco com a maneira como o autor ele vai expor as suas ideias ao longo do livro, tá? Ao longo do Capital. Diz pra gente o Harvey, o método do Marx deriva da dialética, que é, como Marx diz, um método de investigação que ainda não havia sido aplicado aos assuntos econômicos. Nós já dissemos aqui que essa ideia de dialética ela vem desde a antiguidade, mas ela se firma na modernidade ali dentro dos filósofos idealistas ali alemães, ali, tá certo? Né? Aí o Marx diz, olha, eu vou aplicar esse método aos assuntos econômicos, né? E aí o Harvey reafirma uma coisa que eu também já disse aqui. O Marx não se limitou a inverter o método dialético, ele revolucionou o método dialético. Ele criou uma nova dialética, a dialética materialista, a dialética marxiana, né? Que usa a dialética para capturar, novamente essas palavras, vejam como elas são importantes para a gente, a fluidez e o movimento. Porque, como veremos, a mutabilidade e o dinamismo do capitalismo o impressionam muito o Marx. Toda vez que alguém for tentar explicar para vocês o que é dialética a partir de uma forma esquemática, vai falar assim, olha, tese, afirmação, antítese, negação, síntese, negação da negação ou superação. Esse esquema, ele é didático, ou seja, ele não é uma terra plana, ele é didático, mas ele não nos leva onde a gente precisa chegar, tá? A depender de como a gente encara esse modelinho, tese, antítese, síntese, olha, isso é dialética, dependendo da maneira como a gente encara esse modelo,
pode ser que ele confunda a gente mais do que ele ajude a gente a entender o que é dialética. Tá? Dialética não é antônimo, dialética não é somente antítese. Os termos contraditórios, o movimento do real, ele é um movimento necessariamente contraditório, de negação, de ser, de deixar de ser e caminhar em direção a um elemento de superação, que por sua vez também entra em novos movimentos e prossegue. Prossegue. No fundo, dialética tem a ver com isso, com fluidez, com movimento, com entender as coisas como se elas não estivessem estáticas. E o próprio conhecimento, ele não é estático, ele vai, muda, a história, tudo é movimento. Dito isso, quando vocês começarem a ler, para a próxima aula, o primeiro capítulo do Capital, a mercadoria, certo? Vocês vão perceber que o autor, ele não fala simplesmente de trabalho, mas ele fala de processo de trabalho. O que é o trabalho? Ora, o trabalho é quando a gente produz alguma coisa. Cheguei a uma definição eterna, imutável do que é trabalho, né? Universal. Não é esse o método, não é esse. Você vai ver que o Marx, e isso é uma dificuldade na leitura do texto dele, ele nunca vai te responder a pergunta, o que é isso? Ele te responde, ora, é aquilo. Ele nunca vai fazer isso. Ou seja, para ele te dizer o que é uma coisa, ele vai te remeter a um termo, a antítese desse termo, e vai depois ligar o que é isso a uma outra coisa. Para onde nos leva saber o que é isso? Quando a gente descobre o que é isso, aonde a gente chega? Movimento, fluidez. Então ele não diz o que é trabalho, mas ele fala em processo de trabalho. Processo de trabalho. Né? Facetas do trabalho abstrato, trabalho concreto. E isso nos conduz a um outro novo mundo. Portanto, é uma forma de leitura científica, apontando o dedinho, científica, muito diferente daquilo que a gente está acostumado a ler nos textos científicos. Tá? É uma forma completamente diferente daquilo que a gente entende como uma exposição científica de um texto, aquela que deriva de uma forma ali na raizona cartesiana, certo? De expor, né? Os argumentos vêm, eu esgoto o argumento, depois vem outro, esgoto o argumento, depois vem mais um outro, depois ele vai me levando, né? Justapostos, né? Os argumentos justapostos. Você vai perceber que para o Marx os argumentos, eles vão, voltam, se complexificam. Um conceito que ele te apresenta no começo do livro vai voltar no meio do livro. E aí quando você fala assim, nossa, voltou aquele conceito que eu já sei o que é. Aí você vai ler ele nesse novo momento do livro, né? Ele vai te abrir novas possibilidades de reflexão a partir daquele conceito. Ele vai ampliando. O Harvey, novamente o entendimento do Harvey, ele usa a seguinte metáfora para descrever o pensamento do Marx. O pensamento do Marx não é como se fossem bloquinhos. Bloquinhos é a ciência constituída a partir da lógica formal. Bloquinhos que vão se sobrepondo e vão formando o edifício do conhecimento. Por Marx, o Capital não funciona dessa maneira. Bloquinhos que vão se montuando e formam depois o conhecimento total. Que aí eu chego nele a partir de bloquinho por bloquinho. O Harvey descreve isso com uma metáfora que é a seguinte: funciona como se fosse uma cebola. Existe um núcleo primeiro mais simples, mais menorzinho, mais simples, aí depois a gente reveste esse núcleo do conhecimento com uma nova camada de entendimento, essa nova camada ela é revestida de novas camadas de entendimento, e a cada nova camada de entendimento que a gente vai revestindo esse edifício de conhecimento que a gente está produzindo, a cada nova camada que reveste esse edifício, aquilo que está dentro vai se transformando também. É por isso que o autor fala, portanto, não em trabalho, mas em processo de trabalho. O capital não é uma coisa, mas é um processo que só existe em movimento. Vamos falar muito sobre isso ainda, né? E, embora o que o Harvey chama de marxistas analíticos, né, desprezem a dialética, eles existem, viu? Existem os marxistas, mas tem muitos. Eu não estou aqui para brigar com ninguém. Quer dizer, tô... Os marxistas dialéticos, os marxistas que o Harvey chama aqui de analíticos, eles desprezam a dialética, né? Mas aí o Harvey vai dizer pra gente o seguinte, olha, a proposta nossa aqui é ler o Marx, não é saber o que o Harvey pensa, é ler o Marx. Até vou dizer o que eu penso, e o Harvey também vai dizer o que ele pensa, mas a nossa proposta é ler o Marx, porque ele ajuda a gente a entender criticamente a sociedade de mercado.
Você pode até discordar dos termos dialéticos do Marx, mas o Harvey, e marxistas discordam dos termos dialéticos do Marx, mas o Harvey vai insistir aqui que os próprios termos do Marx são dialéticos. Ele escreve nesses termos. E se a gente quiser ler o autor nos seus próprios termos, é bom que a gente se entregue de alguma maneira aquilo que ele está oferecendo para a gente, ainda que a gente também vai realizar com ele toda sorte de procedimento crítico, porque afinal de contas foi isso que ele ensinou para a gente. Não foi? E se foi isso que ele ensinou para a gente faz isso com ele também, né? Mas isso é muito diferente de achar que você sabe o que é comunismo sem nunca ter lido nada sobre isso, de você ficar dizendo, o mundo está dominado de esquerdistas, professores universitários, como é que eles falam? Doutrinadores, né? Trata-se simplesmente da gente saber que existem elementos formais e abstratos fundamentais nesse livro, este livro aqui, ó, para entender não a Europa do século XIX, para entender o mundo do século XXI. Alguns elementos lógicos, é com esse livro que a gente aprende, é isso que eu quero propor. Tá? É isso que eu quero propor. E, no entanto, a gente precisa se defrontar com um mundo que está em constante movimento, certo? E, portanto, continuar mantendo esse pensamento em movimento. A única constante é a fluidez. A única coisa que fica é o fato de que tudo desaparece. Inclusive essa sociedade. A gente só não sabe ainda exatamente como ou quando isso vai acontecer. Mas a proposta nossa, nas próximas aulas, é que a gente investigue os mecanismos do movimento dessa sociedade, os mecanismos contraditórios do movimento dessa sociedade. A gente se vê no próximo vídeo. O próximo vídeo é um vídeo sobre o capítulo 1º do Capital, tá? E de todos os debates que a gente consegue tirar a partir desse capítulo 1º do Capital, a mercadoria. Recomendo, portanto, que como você já tem aqui o PDF, né? Boitempo, valeu! Como você já tem o PDF piratão aqui do primeiro livro do Capital, recomendo que você comece, e se você pretende seguir esse curso, essas videoaulas, chame como quiser. Se você pretende continuar assistindo isso aqui, recomendo que antes de assistir o próximo vídeo, que você leia, que você passe por essa experiência. Passe por essa experiência de ler o primeiro capítulo do Capital, A Mercadoria. Tá ok? Agradeço a atenção de vocês, tá? Espero ter conseguido, mais uma vez, traduzir com clareza as ideias que eu queria colocar e que, no entanto, a gente não tenha feito isso de maneira simplista, reducionista, mas que a gente já tenha conseguido abrir, né, aquela caixinha que fica dentro da nossa cabeça que chama, né, inspiração, sabe? Particularmente o que essas ideias todas fizeram comigo na minha vida foi abrir essa caixinha, a caixinha da inspiração. A inspiração para ler o mundo, e para ler o mundo com uma lente que não é uma lente, não são os olhos da aparência superficial das coisas, mas são os olhos do movimento intrínseco e inerente às sociedades humanas. Dá trabalho, vocês veem que assim, aprender a mexer nesse software aqui que eu aprendi a fazer isso aqui, colocar a exposição não foi fácil. Ventralbe, e aí ó, você que disse que a gente trabalha aí, quantas horas que falou que trabalha por semana? 7 horas por semana o Ventralbe falou que a gente trabalha? Só se for no meio da tua cabeça, Ventralbe. Bom, meu gato tá miando aqui, eu acho que ele quer comida, eu vou botar uma comidinha para ele, me despeço de vocês, vejo vocês no próximo vídeo, tá? Comentem, vamos entrar em debate, isso aqui não serve para nada se a gente não tiver trocando ideia. Tudo bem, pessoal?
Grande abraço. A gente vai ficar aí com a trilha sonora do sensacional Tom Zé, né, dizendo aí pra gente que nem tudo aquilo que parece é. Um abraço. Tô bem de baixo pra poder subir, tô bem de cima pra poder cair, tô dividindo pra poder sobrar, desperdiçando pra poder faltar, devagarinho pra poder caber, bem de leve pra não perdoar. Tô estudando pra saber ignorar, eu tô aqui comendo para vomitar. Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. Eu tô te explicando pra te confundir. Possibilita